eu já vou, aí a enquete já está aí, eu já vou para a primeira matéria. Coloca aí, Evandro, a primeira matéria. O Brasil é o país que mais aplicou doses da vacina no mundo e o 8º país que mais vacinou a sua população. Cerca de 67% da população brasileira completou o ciclo vacinal com as 2 doses da vacina contra o novo coronavírus, o equivalente a 143 milhões de brasileiros. Em Porto Velho, 703 mil doses foram aplicadas e 288 mil porto-velhenses completaram o ciclo vacinal de imunização. A nossa equipe visitou algumas unidades de saúde da capital para saber se a população está à procura de se imunizar. Dona Luzia veio de São Miguel do Guaporé e conta o quanto é importante a vacinação. É importante, eu acho. É muito complicado, né? Porque no ano passado, né, morreu muita conhecida minha, conhecido. Então eu acho que é importante tomar. Graças a Deus, a nossa família foi 18 pessoas, não morreu ninguém, né? Mas só conhecida minha, cabeleireira, foi várias pessoas. Lá no Jaru, conhecido nosso, né? Do Frigon, morreu muitas pessoas. Seu Gabriel tem 58 anos e é sitiante de Jaru e também veio tomar a 2ª dose da vacina. Ele é um dos casos raros de quem não pegou a Covid-19. A 2ª dose. Já pegou Covid já alguma vez, o senhor? Eu não peguei não, graças a Deus escapei. Mas da minha família está escapando eu só. O resto tudo pegou. Tudo pegou? Tudo pegou, agora eu escapei. Lá era a base de umas 38 pessoas da família que pegou. Embora a vacinação contra as influenzas estejam suspensas de forma temporária, a Prefeitura, em nota, informou que as pessoas que estejam sentindo os sintomas das síndromes gripais não procurem as UPAs, e sim as unidades básicas de saúde, que estão espalhadas por toda a cidade de Porto Velho. A Prefeitura ainda esclarece que o surto das síndromes gripais é resultado do relaxamento nas práticas preventivas contra os vírus, como o uso de máscara e o uso do álcool gel, higienizando as mãos. Está aí, número de casos aumentando, as pessoas... E a senhora diz, olha, um falou, na minha casa, eu não peguei, o outro não pegou, mas eu vou falar uma notícia. Ela é boa e é ruim. A boa é que vacinou, nós vamos criar imunidade de rebanho, se vacinar todos. A ruim é que bem-vindo ao mundo coronavírus, nós vamos conviver com ela por muitos e muitos anos. Mas se todos nós imunizados, nós vamos vencer. Essa guerra é de todos nós. Então eu quero te dizer que não vai ter esse que daqui mais uns anos não venha pegar. Todos vão pegar, porque o vírus está nas pessoas. Então, uns vai, mesmo vacinado, vai ao hospital, vai recuperar, outros vai... Infelizmente, nós temos que conviver e aprender a viver com esse novo normal, porque o velho normal vai demorar um pouco, mas tudo isso vai passar. E eu creio. Doutorada, Dantes, é um momento de filas, de hospitais lotados. 4 estados já estão com UTIs lotadas. O momento agora doutora, vacinar e todos os estados e municípios se preparar com leitos, com remédios, para que não venha acontecer o pior. Eu acredito, Zezinho, que é um momento mesmo de conscientização. Conscientização de não procurar os hospitais quando se está com uma crise de ansiedade, quando se está com sintomas de gripe, com esse desespero que pode ser o coronavírus, né? Porque às vezes, na maioria dos casos, as pessoas procuram por quê? Porque tem medo que seja o coronavírus, né? Que tem a Delta, tem o Omicron, tem outros, né, que estão aí, tem nomes diversos agora para essas variantes que estão aparecendo. Mas então, é necessário que analise direitinho, né? Veja se é caso de ir para a UPA ou não. Não é para ir para a UPA com dor de cabeça, não é para ir para a UPA com um sintoma de gripe, o qual se está ali podendo verificar, né, se é um sintoma leve. Isso, inclusive, Zezinho, foi comentado no início dos casos de Covid-19, quando, na época, o ministro da Saúde era o Mandetta. Ele pedia para que as pessoas não fossem para os hospitais
né, quando tivesse com sintomas leves, justamente para poder não abarrotar as filas dos hospitais, porque nós temos um sistema público de saúde que já não é muito bom. Imagine, então, o desespero das pessoas afetando esse atendimento. Então, não é questão de dizer que, porque tem sintoma leve, não procure hospital. Não, é de você ter a consciência de que seu sintoma é leve e que você pode aguardar para poder ir para o hospital. E ainda mais se você estiver vacinado, porque nós temos, né, uma certa garantia com todos os dados que foram apresentados de que, a partir do momento que você é vacinado, os seus anticorpos são muito maiores, o seu organismo está preparado para essa defesa do novo coronavírus. Meu grande amigo, comentarista Samuel Costa, eu quero que você comente. É momento que toda rede básica de saúde se preparar. E quero também trazer, eu não sei se hoje, mas segunda-feira eu quero trazer o autoteste, que é aquele que você faz em casa, entendeu? Para desafogar hospitais e UPAs. Mas eu vou... nesse momento de número de casos, o que é que tem que ser feito, Samuel? Complementando aqui a fala da doutora Ada, eu penso que é um momento de equilíbrio, da ponderação, do respeito às ciências, às recomendações das autoridades sanitárias. É bem sabido que mais de 90% das pessoas que estão tendo complicações, estão tendo algum tipo de agravamento, ou seja, sendo entubadas, assim, via de regra, tendo que participar do procedimento invasivo ou até chegando a óbito, são aqueles irmãos e irmãs brasileiras que talvez por ignorância, né, ou falta de conhecimento, por se ater à simplificação tosca das resoluções dos problemas, a qual, lamentavelmente, infelizmente, o nosso líder maior, o Bolsonaro, tenta a todo instante implementar ao povo e desacreditar na ciência e não se vacinar, prestando um péssimo desserviço. Agora eu penso que a rede pública deve criar, né, se o Bolsonaro tivesse o mínimo de bom senso e razoabilidade, uma política pública para cuidar das doenças psicossomáticas. Como bem disse aí a doutora Ada, muitas pessoas estão sendo adoecidas, né, adquirindo inúmeras psicoses, né, exemplo do transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno bipolar, síndrome do pânico, enfim. E, lamentavelmente, houve congelamento dos gastos públicos e a gente sabe que boa parte das medicações, se não quase 100%, são dolarizadas e o dólar dispara e o dinheiro que é da saúde, quando se fala em bilhões, perdeu o poder de compra em um passado não muito distante. Então, nesse momento agora, meu irmão, nós temos quase 70% da população brasileira já vacinada, é imune, já está mais do que comprovado aí no empirismo mesmo, você que gosta dos textos do tiozão do Zap, no senso comum, deve ter percebido que mais de 90% das pessoas que estão tendo complicações são aqueles que não se vacinaram, então tome a vacina para que a gente possa minimizar o sofrimento do nosso povo e voltarmos aí, quem sabe, ao antigo normal. É isso mesmo, é muito bem. E eu vou aqui já com Moisés Cruz dar o boa noite, e eu não sei se ele vai querer fazer esse comentário, se ele ouviu a matéria. Ouvi. Então, boa noite, eu queria que você comentasse estados como o Amazonas, Manaus, a cidade de Manaus já estão fazendo vacinação, testes em supermercados, que são ideias louváveis. Nesse momento que nós temos número de casos aumentando, você acha o que é que tem que ser feito? Preparar toda a rede, tanto estado e municípios? Boa noite, Zezinho. Boa noite, Samuel. Boa noite, doutora Ada. Boa noite, bispo. E a você aí, o nosso excelentíssimo senhor telespectador, né? Zezinho, estava lendo aqui uma matéria do jornal O Novo, né? Um jornal online. Ele diz assim, países consideram tratar o Covid como gripe comum. São os países Argentina, Espanha e Reino Unido. Na França, médico com Covid, uma coisa que eu nunca pensei, doutorada. Pelo número de casos, o médico que estava com Covid foi requisitado para trabalhar. Para trabalhar, até se ele tiver sintoma leve, né? Então, assim, o que eu entendo com isso? Que os países já entenderam, Zezinho, que vão ter que conviver com isso. Por muitos anos. Exatamente. Então, mediante essa tendência de ter que conviver com o Covid, que veio aí de uma pandemia para ser uma endemia, vai ficar aí ainda por um tempo mais prolongado, os países resolveram afrouxar algumas medidas, porque se continuar nessa rigidez, vai quebrar tudo, vai
piorar a economia, piorar tudo, e não tem como lidar com uma pandemia e com a economia ao mesmo tempo, né? Não tem, isso é impossível. Até o tempo de afastamento, que era de 15 logo no começo, caiu para 10, e agora já caiu para 5 nos Estados Unidos. No Brasil caiu para 7, né? Está caindo o tempo. Então é isso, eu acho que nesse momento é sabedoria. E parece que o Ministério da Saúde vai liberar também teste, o autoteste. As pessoas terão o direito de comprar o teste e ela... Está na Anvisa já para ser já liberado. liberar, né? Eu acho que a gente deve comentar isso então, para desafogar, desafogar exatamente. postos de saúde, UPAs. Eu acho louvável, desde que faça um trabalho, aí é o trabalho que tem que fazer, é a grande mídia. Mas o comentário é esse, Zezinho, é que nós temos que conviver com isso. E lembrando, você que está em casa, sempre mantendo as medidas aí recomendadas pelas autoridades de saúde. E ele que chegou aqui, que está na minha direita, Paulo Cavalcante, que hoje veio também já do Verde Esperança, Paz e Amor. Boa noite. E também, Paulo, a matéria que nós rodamos foi sobre o número de casos de Covid, que já ultrapassa mais do que no mesmo período de 2021. Eu queria que, se você quiser comentar, mas se não, boa noite e fica à vontade aí, o comentário é seu. Boa noite, Zé. Podendo, tem a paz com todos, né? Esse é o lema cristão. Agora me diz uma coisa, uma boa noite a você que está aí na sua casa, que sempre está com a gente de segunda a sexta e no sábado pela manhã, toda a equipe Rema, aos meus amigos aqui de bancada, né? Doutora Ada nos visitando hoje, boa noite, já está participando com a gente aí nas dicas da doutora Ada, também o nosso querido Samuel, que já é cadeira cativa, Moisés e Zé, que está ainda de ressaca aí, né, Zé, do aniversário. Que Deus possa estar abençoando vocês. Gente, olha, eu estou aqui com uma novidade, né? Eu estou com o meu atestado de negatividade, né? Fiz o exame hoje, inclusive hoje eu cheguei assustado, né? Eu tive um probleminha de manhã, cheguei um pouquinho mais tarde lá no CPA, e quando eu chego no CPA, uma fila enorme que estava lá na Avenida Farquhar. Eu falei, mas o que é isso? É fila de emprego? Está doando cesta básica? Aí eu entrei, aí descobri que todos os servidores estavam sendo testados, né? Só na minha repartição lá, onde eu trabalho, 5 testaram positivos, né? O pessoal, numa semana, Paulo, né? só para contribuir, o pessoal que estava à minha 60. direita, na hora que estava fazendo o teste, estava positivo. Tudo assintomático, né? É tudo assintomático, né? Uma situação e graças a Deus, eu com uma dose única aí da Janssen, né? Eu que já peguei Covid em 2020, em junho, estou aqui com o meu atestado. Como o Zé disse, nós temos que se cuidar. Eu acho que houve relaxamento sim, Zé. Teve lugares que eu fui até em farmácia, drogaria, que não tinha álcool gel na porta, né? O pessoal realmente relaxa um pouco e às vezes acontece esse tipo de coisa, mas é uma coisa que nós vamos ter que acostumar, lutar, ver o que está acontecendo, né? E continuar nessa nossa luta. Paulo, eu queria fazer uma pergunta, já que você está com a palavra. Você falou que muitos estão assintomáticos. E realmente o número pessoas nem sabiam. Por exemplo, muitos estão assintomáticos e muitos que se vacinaram não estão indo ao hospital. Você atribui isso à campanha de vacinação, que o Brasil avança, que a gente vai até passar hoje um vídeo? Zé, eu sei que você gostaria que eu respondesse que eu atribuo à campanha de vacinação, mas não tem como dizer isso, né? Tanto pode ser imunidade de rebanho por conta de toda a contaminação que houve, como pode ser imunidade de rebanho com a ajuda da vacinação. Eu acho que a vacinação tem um percentual. Dizer que ela resolveu tudo, eu não acredito não, porque a vacina ainda não é perfeita. Eu gostaria que fosse, viu? Olha, daqui a pouco você vai ver a melhor, que é a Loba, que você falou sobre a CPI, ela vai falar sobre imunidade de rebanho. Já vai ter o vídeo e nós vamos comentar. Mas, Samuel, você atribui esses casos assintomáticos e menos mortes à campanha de vacinação? Com todo devido respeito, mas afirmar que a imunidade de rebanho tem uma parcela igual à da vacinação ou até maior é uma tolice.
É bem sabido, pessoal, que não só no Brasil, no mundo todo, a vida do povo brasileiro melhorou com a chegada das vacinas. E quem dera, se até o março de 2021, as mais de 500 vidas perdidas tivessem tido a oportunidade de se vacinar. Imaginemos aqui se a gente pudesse retroceder, fazer uma espécie de exercício de reflexão, pretérito e voltarmos a imunizar o nosso povo com essa mesma vacina que muitos que se vacinaram não acreditam nela, mesmo demonstrando ser assintomático, porque é interessante que na situação hipotética do Bispo Paulo, a primeira vez que ele pegou a Covid, que ele não estava imunizado, ele teve, né, uma série de complicações. Hoje a gente já vê ele aqui sorridente, falando firme, né, exibido aí, ó, pode filmar, ó. O bicho só mentiu aí, ó. Exibido aí seu atestado, ó. Que legal. É sinal de que a vacina, pessoal, tem eficácia sim. Vacine você, meu irmão, minha irmã, que está na dúvida, estava com medo, com receio. A gente sabe que o preconceito é fruto da má informação. O preconceito é fruto da má informação e o preconceito nada mais é do que um conceito pré-estabelecido antes da gente saber. Está aí para público notório, a vacina tem eficácia sim e elas são quase 100%. Perfeito, só Deus. Já eu passo os 30 segundos para você, Paulo, mas, doutora Ada, esses números baixos de mortes, você atribui à campanha de vacinação? Ah, sem dúvida nenhuma. A partir do momento que foi levado a sério a campanha de vacinação, o processo de conscientização às pessoas, né, a desmistificação, essa quebra das fake news nas redes sociais, isso foi avançando, as pessoas foram se vacinando, o número de mortes foi diminuindo e, graças a Deus, hoje nós temos aí um equilíbrio muito maior no número de mortes. E, retomando só uma fala que o Moisés teve em relação a um médico que teve que trabalhar mesmo com sintomas leves, isso aconteceu no início da pandemia, quando as pessoas de um mesmo grupo de trabalho ou familiar eram todos detectados por conta de um, né, com o Covid. Por exemplo, num grupo de trabalho, né, os enfermeiros técnicos, um deles testava positivo e os demais todos eram considerados positivados. Eles deixavam de trabalhar? Não, eles continuavam trabalhando, mesmo com aqueles sintomas, porque senão não tinha como continuar ali o atendimento público. Mas sim, devemos atribuir aos dados científicos, a vacina está salvando vidas. Paulo Cavalcante, 30 segundos para o contraponto. Bom, eu vou chamar de tolo, né? Tolo significa não foi aquele chamado que não de tem tolo. inteligência, Não, aquele que não tem juízo, aquele que é simplório, ingênuo ou aquele que pratica tolice. Mas não falou, não se referiu a você. Não, ele disse, é uma tolice quem diz que imunidade de rebanho pode ser 50% vacina Só disse isso. e pode ser 50% Paulo, eu quero deixar esse comentário quando vir ao vídeo. Espera um pouquinho. Quando vir o vídeo, senão você vai falar duas vezes. Mas eu tenho que dizer o que aconteceu. Ele comentou, então eu tenho tréplica. Veja bem, gente, lá na minha repartição, aquelas pessoas que pegaram, elas tomaram 3 doses. 3 doses. Entendeu? Todas tomaram 3 doses e pegaram. Eu estava lá do lado, não peguei. Isso já está superado, esse debate, primeiro, Paulo. porque eu passei pelo vírus, então eu tenho anticorpos. Passei pelo vírus e passei pelo vírus brabo mesmo, daquele que mata, e graças a Deus estou vivo, né? Para alegria de alguns, tristeza de outros. Agora, a outra, eu me vacinei com a Janssen. Então vamos ver se é meio a meio, meu irmão. Não é tolice, não.